Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de transtorno do pânico com o nosso convidado, médico psiquiatra, Dr. Jairo. Jairo, é um prazer, né, te receber aqui no programa. Já vim algumas vezes e é um prazer para mim também. E poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, a respeito do transtorno do pânico. Sim. Jairo, então vamos falar um pouquinho o que é um ataque de pânico. Então, o ataque de medo é o que você tem quando você vê um cachorro bravo que vai te morder. Então, por natureza, para poder fugir do cachorro, o teu coração acelera, a tua respiração acelera, o olho arregala, a musculatura contrai, você vai ter toda uma reação para te ajudar a fugir do cachorro. Vamos dizer que o ataque de pânico é quando você tem isso sem ter o cachorro. Tá. Você tem, por exemplo, do nada. De repente, ou com um desencadeador muito pequeno. Outro exemplo para você. Eu tenho medo de cobra. Aí, de ver uma cobra de borracha, eu tenho um ataque de pânico. Certo. Ou eu tenho medo de altura. Se eu for colocado na altura, eu tenho um ataque de pânico ali. Então, é importante ver que a reação que a pessoa tem física, ela em si é fisiológica, é normal. O que é uma coisa do próprio organismo, né? O que é alterado é a pessoa ter isso fora do momento que tinha que ter. Aí já passa a ser patológico. Então, a primeira coisa que isso já ajuda a gente a entender, Luciano, é que essa pessoa em nenhum momento está correndo risco de vida. O coração está acelerado, mas o coração não está doente. A respiração está acelerada, mas a respiração não está doente. Ela está sentindo um formigamento na mão, no pé, mas ela não está tendo um AVC. É toda a reação normal que todo mundo tem quando passa medo. Só que esse medo está sendo mais uma coisa que a pessoa está imaginando ou uma coisa muito pequena do que um medo que, vamos falar assim, seria normal a pessoa ter a reação. Jair, e quando que o medo é normal? Quando tem um cachorro bravo correndo atrás de mim é normal. Esse é a parte normal, quando justifica o medo. Quando o medo te ajuda a se proteger de uma ameaça. Então vamos pensar, quando justifica o medo... Isso, então é o medo normal. Um medo de mal numa prova. Se esse medo vai a ponto de me fazer estudar para a prova, me preparar para a prova, é normal. Agora, se vai a ponto de eu ter um branco na hora da prova e tirar 0, não é normal. Tá certo. Então, realmente, o medo tem que ter alguma coisa, algum motivo, algum fator que justifique o medo. Isso. E aí o ataque de pânico, ele vai ser um ataque de medo de curta duração, normalmente de menos de 15 minutos, com muito sintoma físico, que seria uma reação instintiva para facilitar a pessoa a fugir. Então, a respiração acelerada, o coração acelerado, tudo isso vai oxigenar mais o cérebro. O cérebro fica 1000 por hora buscando rota de fuga. E de repente, às vezes, nem consegue ter essa fuga. Exatamente. Agora, quando eu tenho isso e tenho o cachorro bravo, depois eu consigo fugir do cachorro, eu vou sentir o quê? Ufa! Eu vou acalmar, um alívio. Se eu tenho um ataque de pânico e não tenho o cachorro, não tenho um alívio também. Não tenho um alívio. Aí que começa a ter o problema. Então vamos pensar assim, vamos explicar para os nossos telespectadores entender o que vem a ser a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é uma doença médica relativamente comum. Ela pega mais ou menos de cada 30 pessoas uma, em que a pessoa começa a ter ataques de pânico sem desencadeador e o medo de ter um ataque provoca o novo ataque. Exemplo, eu tenho um ataque de pânico e aquilo me apavora muito, eu fico achando que eu infartei, eu fico achando que eu corro risco de vida. Aí no próximo dia que eu me vejo dentro de um ônibus sozinho, eu penso assim, e se eu tiver um ataque igual aquele? Na hora que eu penso isso, eu gero uma produção de adrenalina. Já vem outro. O cachorro bravo é o medo do pânico. E aí a pessoa forma um ciclo. Cada crise que a pessoa tem aumenta o medo de ter uma próxima crise e favorece ter uma próxima crise. Então isso vai ser cada vez maior. E aí a pessoa, né, vai ficando cada vez mais aprisionada, cada vez com mais medo. Então assim, em casa eu fico bem, mas se eu vou sair na rua sozinho, vai que eu tenho uma crise.
Já começa a pensar sem acontecer. Exatamente. Eu vou num show, vai que eu tenho uma crise no meio do show, para onde que eu fujo? Aí o cara não vai no show. Elevador. Então a pessoa começa a se isolar. Ela começa a se isolar. O pânico sem tratamento pode chegar num ponto que a pessoa absolutamente não sai de casa. Um único episódio de pânico, ou para se fazer o diagnóstico, um único episódio, não se faz o diagnóstico? Um único episódio, de cada 10 pessoas, uma tem. O lance é, se você tem um ataque de pânico e encana com ele, e fica com medo de ter um próximo, isso provoca a produção de adrenalina e você vai ter o próximo. Se você não encana, se você não tem medo do próximo, passa batido. Ô Jairo, nesses pacientes com pânico, há um exagero nos sinais e sintomas deste paciente ou não? Quando o paciente chega no hospital, quando o paciente passa mal em casa, pode dar a impressão que há exagero, mas não há não. Realmente é uma coisa espontânea. A pessoa está tendo a mesma reação que qualquer ser humano teria numa situação de vida ou morte mesmo. De um incêndio, de um fogo, de uma perseguição. E realmente aquilo ali é muito difícil de suportar. A pessoa chega no hospital, muitas vezes confundido com uma pessoa que está infartando. Porque às vezes chega a tal ponto que a pessoa tem a sudorese, né? Sudorese, tremor, batedeira no coração, sensação de falta de ar, rigidez muscular, aquela coisa que as pessoas falam que trava a musculatura, que torce os membros, os nervos, né? Que o pessoal fala, também faz parte. Realmente a pessoa, então, não há exagero, realmente acontece. É uma reação. Pode até ter uma pessoa ou outra que exagere para ganhar atenção e tal, mas isso é a minoria. É muito difícil, né? Muito raro. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o médico psiquiatra Dr. Jairo. Jairo, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, se possível, o que vem a ser a agorafobia? A ágora é a praça dos gregos. Fobia é medo. Então seria medo de praça. Mas como assim medo de praça? É justamente esse medo de estar num lugar com muita gente sozinho. Por que o paciente com pânico tem esse medo? Porque ele encabula, né? E se eu tiver uma crise aqui? Vou passar vergonha. E se eu tiver uma crise aqui, para onde eu fujo? É a preocupação do vexame, para onde eu corro? Inclusive é muito interessante que o paciente com pânico muito raramente tem crise dentro de casa quando ele tem figuras de apoio em casa. Agora, na ágora, né, na praça, sozinho, ele tem mais chance de ter. Então hoje o termo é mais geral. Seria o medo de ficar em situações aonde é desfavorável ter um ataque de pânico. Muito comum em quem tem pânico. Qual que é a frequência dos ataques de pânico, da síndrome do pânico num paciente? Então, quando começa, de uma maneira geral, a pessoa começa a ter crises esporádicas, tipo uma crise por mês, uma crise a cada 2 meses. Depois que a pessoa vai pegando medo, se ela não trata, e aí vai sendo aquela produção de adrenalina absurda, você pode ter, assim, chegar num auge, na média das pessoas, de uma crise a cada 3 dias. Mas eu já vi paciente que tinha várias crises por dia. Realmente cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, média... mas chega num nível alto, chega num nível da pessoa ficar inválida. Quais seriam assim, os fatores de risco para o transtorno do pânico? O principal fator de risco para o transtorno de pânico é já vir ser um filho de uma família ansiosa. Porque tem tanto o componente genético quanto o componente de criação. Segundo ponto, que eu acho que é bem importante, é a forma que a pessoa lida com o ataque de pânico que todo mundo pode ter. Às vezes a pessoa tem um ataque de medo porque vai beijar na boca. Sim. Aí ela encabula. Nossa, eu senti o coração acelerar. Será que é perigoso? Será que faz mal? E aí aquilo ali já pode favorecer outras crises. Então, muita forma que a pessoa conduz também seria um fator de risco. Mas é uma doença que pega homem e mulher em igual proporção, né? Apesar que aparece mais no consultório mulher. Tem muito homem que se trata com álcool. Tem uma faixa etária? Normalmente adulto jovem.
normalmente adulto jovem, dos 15 aos 30 anos. Se a pessoa passar dos 40 sem pânico, a chance dela desencadear é muito mais baixa. Ô Jair, você falou do homem que se trata com álcool. Aí complica tudo, né? Complica tudo. Porque na hora que você está em pânico, qualquer substância que acalme, que tranquilize o organismo, vai dar um alívio momentâneo. Então o álcool dá um alívio momentâneo, com um calmante dá um alívio momentâneo. Com uma boa conversa com uma pessoa que você confia, dá um alívio momentâneo. Que é muito bom, né? Agora, quando o cara trata com o álcool 4 horas, 6 horas, ele sai do sangue, ele já vai ter outra crise. Então, normalmente, o dia depois de qualquer uso de álcool maior, quem tem síndrome do pânico, inclusive, tem muito mais chance de ter crise. Porque talvez a pessoa vai ficar pensando, se ele não tiver o álcool, vai acabar desencadeando, né? Também tem isso, o cara pode ficar alcoólatra. Como que costuma ser a evolução dessa doença, Jair? Então, a pessoa começa a ter crises de pânico esporádicas e elas vão ficando cada vez mais próximas, mais frequentes, ao mesmo tempo vai vir a agorafobia e a pessoa vai ficando numa vida limitada. O pânico não evolui assim para loucura, para algo mais grave, mas pode evoluir para uma depressão pela própria percepção que a pessoa tem de que não está capaz de fazer as coisas. Aquele medo, né, de que acontece. E aí o meu medo é tão grande que eu não saio de casa, eu não trabalho, eu não namoro, eu não estudo, e aí isso aí me frustra, a minha autoestima baixa, e aí eu posso ter uma depressão. Então vamos falar que a evolução ruim do pânico, além da pessoa ficar restrita, seria alcoolismo ou depressão, basicamente. Tem algumas substâncias que acabam desencadeando esta síndrome ou não? A comprovação que o pânico é uma doença física é que a crise de pânico é desencadeada por injeção de lactato na veia. Ninguém injeta, mas isso foi feito em pesquisa. Agora, das substâncias do uso corrente, qualquer psicotrópico, qualquer droga entorpecente, maconha, álcool, cocaína, podem causar pânico, assim como o café em excesso. Então, mas como que o álcool trata e causa? Na hora que a pessoa toma, calma, mas logo após aumenta a chance de causar. Que coisa, né? Agora, sim, no dia a dia corrente, de quem pode estar assistindo o programa, o mais comum aí seria o café. Não só o café, a cafeína, né? A cafeína. Que também tem em algumas medicações, que também tem em alguns refrigerantes. Eu já vi a pessoa desencadear ataque de pânico por uso de antigripal que tinha cafeína. Já vi desencadear por uso de energético, já vi desencadear por uso de suplemento de academia que tinha cafeína. Resumindo, o nosso organismo é uma caixa de surpresa, né, Jair? Sim, sim. Jair, comenta alguma coisa, né, para os nossos telespectadores, alguma diagnóstico diferencial do pânico, que eu acho que é importante, que muitas vezes, esse paciente vai para o pronto-socorro e às vezes o próprio médico generalista ali, às vezes fica, né, apertado sem saber. E para a família também saber como... Algumas doenças físicas que aceleram o organismo podem dar sintoma muito parecido com pânico. Então, por exemplo, uma arritmia cardíaca pode dar sintoma parecido com pânico. Uma doença de tireoide pode dar sintoma parecido com pânico. Uma anemia pode dar. Uma asma pode dar. Algumas medicações podem dar. Então, sempre é importante uma avaliação com o médico, né? E uma avaliação até que o próprio psiquiatra pode fazer, ou um clínico geral, um cardiologista pode fazer, para confirmar que não há nenhum outro fator além do pânico. Não pode acontecer da pessoa ter uma doença física, apesar que é raro, né? Nessa idade que o pânico dá, é muito raro, por exemplo, uma arritmia, mas não pode acontecer da pessoa ter e não ser diagnosticado. Ok. Jair, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do médico psiquiatra Dr. Jairo, e agora nesse bloco também a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Jairo, vamos comentar um pouquinho então a respeito do tratamento, né? Falamos várias sinais, sintomas. Vamos falar um pouquinho de tratamento, pode ser? O tratamento de pânico pode ser com terapia, com o psicólogo ou médico.
que isso já está comprovado através da fala, do ensinamento que a pessoa vai tendo, do autocontrole, a pessoa consegue sair do pânico, até sem medicação. Não é todo mundo que consegue, mas principalmente em casos menos graves, a terapia é indicada e funciona. Que ótimo. E com medicação, você tanto tem medicações que aliviam a crise, mas não tratam a síndrome, por exemplo, os calmantes. Então, assim, o tratamento só com calmante para pânico é errado, porque você alivia o sintoma, mas você não trata a crise. E o tratamento correto é com algumas medicações que nem são faixa preta, que são antidepressivos, que diminuem a produção excessiva de adrenalina. Deixando o paciente mais tranquilo, Isso. mais relaxado. Na hora que a pessoa tem que ficar com medo, nervosa, irritada, ela consegue ficar, quer dizer, que a pessoa não fica artificial, só que tira esse medo excessivo do pânico, que tem a ver com uma região do cérebro chamada amígdala. Diminui a excitação da amígdala. E aí o cérebro da pessoa volta a funcionar igual a antes do pânico, igual ao de todo mundo. Ué. Jairo, tem umas perguntas então dos nossos telespectadores. Eu acredito que tem várias perguntas aí, né, Juliana? Recebi várias perguntas. Você pode responder? Pois não, lógico. Vamos lá, Juliana, então? As pessoas ainda relutam em procurar um psiquiatra por achar que este profissional trata a loucura? Existe uma relutância, principalmente por preconceito. Exatamente. Eu acho que um dos papéis do programa como esse é quebrar o preconceito. O psiquiatra é um médico como qualquer outro, que trata todas as doenças e alterações da mente, inclusive a loucura. Inclusive, né? Mas não trata a loucura. Quer dizer, a minoria das pessoas que procuram um psiquiatra tem loucura. A maioria é ansiedade, é depressão, é pânico. É porque várias vezes, né, costumamos ouvir o paciente, Sim. vai no psiquiatra, não, mas eu não estou louco. O psiquiatra é médico de louco, então não é isso. O psiquiatra é um médico que está ali para ajudar em várias patologias. Em várias patologias, não só loucura. Exatamente. Próxima pergunta, Juliana. Em média, existe um tempo determinado para o tratamento da síndrome do pânico? A síndrome do pânico com tratamento medicamentoso, você consegue em prazo de 1 mês deixar o paciente sem crise. Olha que muitas ótimo. vezes até antes. E aí você deve manter o tratamento por pelo menos 1 ano. Alguns casos um pouco mais, alguns casos um pouco menos. E o tratamento está feito. Então, mais ou menos em torno de 1 ano. Dependendo de cada caso. Se for um caso, né? mais simples, que chega no médico rápido, uma pessoa esclarecida, 1 ano. Com terapia, junto com o remédio. Porque eu falei que a terapia trata e que o remédio trata. O ideal é os dois. Com terapia junto com o remédio, você pode jogar esse tempo até para menos. Ô Jair, só fazendo, antes de fazer a próxima pergunta, Juliana, só explicando para os nossos telespectadores. Por exemplo, uma família que tem um filho, alguém em casa que tem a síndrome do pânico. Quais seriam, assim, a hora... O que essa família precisa enxergar nesse paciente para poder levar ao médico? Na verdade, enxergar a dificuldade, enxergar a limitação que a pessoa está tendo. Se a pessoa teve um ataque de pânico na vida e vive normalmente, tranquilo. Agora, se a pessoa teve um ataque ou poucos ataques, mas não sai mais de casa, não tem coragem de fazer uma série de atividades que fazia antigamente, essa pessoa precisa de ajuda. E quanto antes procurar ajuda, mais fácil vai ser resolver. Tudo no início, tudo é mais fácil, né? Porque muitas vezes as pessoas até falam que a pessoa está com fingimento, né? A pessoa está fingindo porque não quer ir numa festa, não quer ir em outro lugar. Não é, realmente a pessoa às vezes está precisando realmente de ajuda. E isso também é uma coisa que eu falo muito para os pacientes e para as pessoas, quer dizer, quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Então você não tem que ficar achando que está fingindo. A pessoa está sofrendo, você leva no médico. Leva no médico. Aí resolve. se o médico achar que está fingindo, ele fala. Esse é o diagnóstico. Né? Agora sim, se você que não é médico acha que está fingindo e estiver errado, você está prejudicando o teu familiar, tua esposa, teu marido, etc. Exatamente. Próxima pergunta, Juliana. A medicação usada neste tratamento é muito limitante? Não, na verdade, quando você usa calmante para tratar as crises, que isso a gente faz às vezes no começo, quando a pessoa está com muito sintoma, o calmante vai dar sonolência. Agora, o tratamento com antidepressivo, que é o tratamento a longo prazo para sarar, tem uma limitação
praticamente nula. Medicação atualmente, muito segura, os medicamentos... não deixa ninguém babando, ninguém sonolento. Próxima pergunta, Juliana. Além da medicação, o que comprovadamente funciona no tratamento da síndrome do pânico? Além da medicação, né, como eu já falei, a psicoterapia, principalmente se for feita por psicólogo especializado em tratamento de pânico, tem um índice de resolução muito alto. Próxima pergunta, Juliana. Doutor Luciano, por hoje é só. E você, telespectador que está nos assistindo, mande suas dúvidas, suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Obrigado, Juliana. Jairo, quero agradecer muito a tua presença e gostaria de, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem sobre o pânico é que realmente tem tratamento, que a pessoa deve procurar ajuda, não deve ficar com medo da ajuda ser limitante ou do psiquiatra ser médico de louco e resolver Exatamente. essa que é a doença psiquiátrica mais simples de resolver e ao mesmo tempo uma das mais limitantes se não tratar. Não entrar em pânico, procure ajuda, né? Sim. Jairo, mais uma vez, muito obrigado. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.